Chegou. Aperto o cinto. A hora para tudo. A hora Obrigada. para lazer, a hora para orar, a hora para esperar, a hora para fazer e a hora para descanso. Relembrando de ontem, boa tarde a todos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, não é isso? Começamos assim, ontem a gente fez uma referência sobre isso. E a gente até abordou sobre as vestes. Nós mudamos as nossas vestes de ontem para hoje. Deu para pegar e dar uma reciclada, tomar uma água de magnetizada e dinamizada. Será que já limpou alguma coisa? Já. Porque a gente é aquilo que pensa e aquilo que faz. E quando a gente aprende a fazer, você se torna mais hábil naquilo que você quer alcançar. E a repetição faz o mestre. Você se torna o mestre sempre repetindo. E não existe mestre se não tiver o aprendiz. Porque a vida é de mão dupla. Quem vai, tem que vir. E há de quem ir, tem que encontrar quem está vindo. Então o mestre é uma âncora, um amparo. E mesmo que você não queira, você está sendo levado pelo tecido. Como é que chama o tecido lá? Da doutora? Que na realidade é uma camada de vida que nos permeia e que nos conduz. Porque nós pensamos, abre e fecha aspas, que somos condutores. Está no Evangelho e no Livro dos Espíritos que nós somos conduzidos e guiados. Então, dentro desse aspecto, hoje nós vamos continuar a nossa navegação e abordando aqui isto. Será que a gente já melhorou? É só você sentir e consultar seu coração, o seu grau de sentimento que você está trabalhando agora. Lembra a hora que você chegou aqui? Você não é aquela pessoa mais. Por incrível que pareça. A gente pensa, não, mas a gente melhorou sim. Só que você não tem como dosar, mas você sente. E a vida é por sentir. Igual o nosso irmão falou, penso, logo existo, e fez um comentário sobre René Descartes. Mas nós já ultrapassamos essa barreira só do pensar. Já saímos da dimensão tridimensional, estamos navegando na quarta e a quinta para ver se as outras se aproximam de nós. E está próximo. Eu não me lembro se ontem eu abordei que nós estamos entrando na era de Aquário. Sim, é isso? E o símbolo de Aquário são ondas compartilhadas. E esses sistemas que já aconteceram na nossa vida, a tecnologia e os nossos estudos e aparelhamento, não só no caso tecnológico, mas nas conduções de vida, tudo, material, moral, sentimental, emocional, intelectual e espiritual. É um conjunto, realmente é uma rede. E essa rede tem leis que governam tudo isso, como nós vimos ali. O doutor mostrou com muita propriedade todo esse processo de camadas que nós somos possuidores. E o que governa elas é o sentir, porque a nossa inteligência é um atributo da razão que ajuda a decidir o que você sente. A gente pensa, não, eu entendi. Você entendeu, mas você vai só fazer e ser habilitado, aí que você se torna mestre, quando você passa a sentir e você obedece o sentir. Eu sinto, eu sei, eu sou. Quantas vezes Jesus de Nazaré procurou no Evangelho e ele disse, eu sou. A maioria de nós não sabe quantas vezes ele consultou isso. Mas o eu sou é uma
uma fórmula de você se intercambiar todas essas dimensões internas para você acessar o seu Deus íntimo como Deus cósmico, vamos dizer assim. E você compreendendo as leis que regem todas essas dimensões e esse tecido que nós vimos hoje, vai ficando mais fácil para você realizar. Fácil não só no sentido de facilidade, mas de habilidade. Você está mais estruturado, você tem mais logística, você tem mais discernimento, você tem mais compreensão, você tem mais tolerância, você tem mais bondade, você é mais justo, você é mais verdadeiro. Alcançar isso é coisa de 30, 40 anos na existência. E nós sempre queremos assim, é daqui para ali. Pode até ser, mas você precisa ter estrutura para executar isso. Então hoje nós vamos seguir aí as ideias do nosso grande mestre também, Pietro Baldi. Eu não sei se a maioria de nós sabemos, dizem, abre e fecha, pelo que eu tenho de informações, era Pedro. Então, quem foi Pedro junto com Jesus dizendo, mestre, eu te amo, você vai me trair. E olha hoje o que ele está fazendo, está cumprindo a lei. Ele veio redirecionar o que ele não conseguiu fazer naquele estágio. Então vamos absorver dessa barca, desse conteúdo para ver o que temos da personalidade de Pedro e como nós somos o Pedro de agora. Vamos lá? Só um momentinho. Pois não? Só lembrando, erros e ascensões humanos, capítulo. Isso. Né? E a nova civilização do terceiro milênio. Só um detalhe. Pietro Baldi, na Itália, não sei se era 16 fazendas que eles tinham. Ele era Fez voto de pobreza. Doou tudo. Ele veio para o Brasil e começou vida nova. Renasceu. Então, coisa mais difícil é nós dispor daquilo que temos. Eu falo por mim mesmo. Tem dia que eu penso, o que eu vou fazer com isso? Até um gato que eu tenho em casa é a coisa mais adorada que eu tenho, que eu não gostava de gato. Mas a vida e a lei veio me mostrar e hoje é o meu guardião. Cada hora que vai fazer o evangelho, já tem um tapete em cima da mesa. Ele veio, deita em frente a nós na hora do evangelho. Ele veio em cima do evangelho. Deita em cima do evangelho. Esse nosso irmão viu isso. Agora eu vou ter que contar a história do gato. Tudo tem um motivo. Por isso que a gente vive o sentir e você se habilita. Às vezes as pessoas me ligam, eu vou atender no telefone comum, não no zap lá em casa, e tem uma escrivaninha, aí eu tô, alô, papapá, de repente ele pula. E fica na minha frente, ele não sai. Aí ele me olha dentro dos olhos, aí ele deita, e de repente abre a boca. A outra pessoa está no estado de socorro, pedido. Ele vem e pula em cima. E isso começou a me despertar o meu sentir em dimensões diferentes. Eu pensei, tem no mundo algo maior do que tudo que eu conheço. Se eu vou para uma atividade ao redor da casa, ele não me larga, igual o cachorro. Vem um e vem o outro. E os dois são amicíssimos. Aí, esse gato, às vezes tem dia que eu estou assim, gente, mas essa vida não dá, tá difícil. Aí ele vem, olha para mim no chão e mia. Ele faz não mia. Ele mia. Ele olha e mia, 2, 3 vezes. Aí eu sei o que ele quer. Aí eu pego ele e põe no braço. Aí ele vem, ele mesmo me ensinou isso. Ele vem e mama aqui. Aí ele mama, serena, fica acomodadinho numa calma, às vezes abre a boca. E eu fico horas com ele. Aí eu vou, a Gleide está fazendo alguma coisa, eu chego lá. Aí é que ele pula em cima da mesa. Mas fica horas e me refresca o meu estado de sentimento. Aqui é um ponto de acupuntura que toca no coração. Eu segurando ali, parece que segurando um bebê, você põe a mão nele aqui, aí ele começa a ronronar.
E aquilo cria um ritmo e te dá calma. Eu vivo isso. E tem uma coisa, não é por causa de mim e da minha esposa. Eu não tenho filhos. Nós não tivemos filhos. Eu só criei 17. Então, não gerados por nós, mas foi um trabalho que a gente executou nesse intervalo de vida. Então, tudo isso, hoje nós vamos falar aqui de ascensão, quer dizer, como você se eleva, como você trabalha o seu campo de sentimento, a sua capacidade racional e de perceber e analisar através do sentimento o que o mundo te oferece e como você troca isto. Então, isso para mim é muito importante, não só pelos fatos que já aconteceu, do gato e tem outras coisas também. O mundo animal me trouxe uma referência espiritual entre o que é animal, humano e espiritual. Quando eu conheci o Sebastião, que quem fez esse intercâmbio realmente foi o nosso amigo ali, e nos uniu. Eu já tinha um estudo que já fazia mais ou menos em torno dos 10, 11 anos, que eu fazia junto com um pequeno grupo. Depois isso estendeu para a minha família e hoje já está com 16, 17 anos. Dia 31º agora de dezembro é o último do ano. Faço todo mês. Mais ou menos esse tipo de trabalho. Começamos em torno de umas 17 a 23 pessoas por cada reunião. Adivinha quantos tem? Chuta! 100. 100. Com S. Com S. 100. Vai diminuindo, diminuindo. Vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que me ensinou isso? A vida não é o que nós queremos. A vida é o que ela te oferece. Quanto mais você pegar e mais você fazer e executar, mais você se torna mestre naquilo que você pensa que você não sabe. Mas você aprende. E esse aprendizado não é só esse custo que, pelo menos para mim, eu vivenciei. Mas a vida é um intercâmbio direto entre aquilo que é espiritual com aquilo que você tem de razão e com aquilo que você vive de materialidade. Isso nos faz sentir coisas que você pode estar numa palestra, no meio humano assim, e como eu já tive aqui desde ontem, hoje, cada um de nós tem momentos íntimos que é seu e que você não tem como comunicar. Você tem aquilo na hora e você gostaria de falar, mas o outro está falando e você não pode dizer, mas você pensa que o seu é mais importante, você tem que segurar aquilo e começar a conviver com aquilo que te trouxe. E tem pessoa que não suporta isso. Ela quer pôr para fora. Aí ela agride o outro. Seja quem for, pai, mãe, palestrante, governante, governados, médico, não interessa. Por quê? É porque o seu mundo íntimo é que está te impulsionando e você não segura. Eu disse agora anteriormente, no começo, que nós somos mais conduzidos do que condutores. Por quê? Porque nós somos mestres habilitados para se tornar seres de administradores e facilitadores que nós somos dentro da vida. Porque todos nós temos 5 funções básicas. E tudo que está na sua mão está na sua vida. E tudo aquilo que nós temos escrito na mão ou na íris dos seus olhos, quer você queira, quer não, dentro da lei você vai executar. É o processo da lei, do karma e do dharma. Ou seja, da lei de causa e efeito e do seu destino, da sua justiça, da sua verdade, da sua realização, do seu caminho, desde o seu nascimento até o Gólgota. Você vai ser crucificado, sim. Você vai ser traído, sim. Você vai ser abandonado, sim. Você vai ser roubado, você vai ser isolado. Tem momentos na sua vida que isso realmente acontece. Percebeu pelo que eu te falei? Então, existem momentos que você precisa respirar e não deixar o mundo externo te convulsionar.
você tem de domar. Seja tempestade, seja dor, seja informações descabidas, seja sentimentos que você esperava e não te alimentou na hora. Parece que falar isso é fácil. Mas quando nós temos dor, seja em qualquer parte do corpo que vai te levando a refinar os seus sentimentos, você começa a perceber dentro da sua razão que ou você obedece ou você padece. Qual que você quer? Obedecer. Claro. Então, o amor é uma consequência de renúncia, sacrifício e execução. Se você não faz isso, você vira marionete. Fazem por você ou pela dor, mas se você souber, você faz pelo amor. E até os animais, né, mesmo? Nos ajudam, né, Val? Com certeza. Então o ser humano é um agente inteligente dentre essas dimensões e esses reinos. Por isso que o amor é a lei final e é a refinadora. Eu costumo tratar isso assim dentro desses períodos de estudo que eu faço. A cana, por isso que a cana você falou, eu senti na hora que você falou isso. Olha o que a cana oferece. Ela tem umas etapas. Primeiro você tem que plantar. Ela não dá semente. Ela é plantada por ela mesma, partes dela. Não é isso? Então, exatamente. E você colhe ela e você passa ela onde? Na moega. Tá? Depois da moega você solta o quê? A garapa. É o seu sangue. Tá? E da garapa você quer tirar o quê? O melaço. Mas ainda não está no ponto que você quer. Chega mais fogo. Percebe? Aí você tem a rapadura, você tem o açúcar e mais alguma coisa que se tira daí. E ainda aproveita o bagaço. Ou ração, ou adubo, ou qualquer outra coisa. Dá para gerar até energia. Hoje se gera energia. Quantos elementos aconteceu de um elemento só? O que vocês acham que Jesus Nazaré fez? Passou pela moeda. Não tem saída. Aí nós ficamos pensando assim, nossa, mas a minha vida está tão sofrida. Eu não estou dando conta de pagar minhas dívidas. Fala, mana. Não, voltando, né, aos animais, e esse gato veio em resposta de uma grande, digamos assim, pergunta sua, né, do grande questionamento seu. Ele veio confirmar. Sim. Né? Veio me mostrar que não sou o que eu pensava. E principalmente meu orgulho, a minha prepotência, a arrogância, não digo que não tenho. O romano que era. Precisa lembrar também. Não precisa judiar assim, não. Uai, depois vira açúcar, né? Do bagaço. Uma coisa que me assustou, por exemplo, quando os romanos tinham aqueles seres que tiravam o enxofre do centro da terra e eles vinham e tampavam, deixavam grupos de seres lá dentro. Eu acho que eu devo ter feito isso. Mas estou satisfeito, tampei muito buraco, mas agora estou querendo estampar. Então aí, para mim, isso me trouxe uma forma de conhecer as deficiências da personalidade. E tem feito estudo, o Sebastião até tem me ajudado, aperfeiçoado algumas coisas que passam para ele. O nosso grande problema evolutivo está como domar o nosso leão chamado persona. Porque ele é o gerador dentro do engenho da cana, os problemas entre transitar de garapa para melado, de melado para rapadura, ou que seja para açúcar refinado, ou que seja para outra finalidade. Então, dentro dessas etapas, você começa a perceber, ou você se melhora a sua dinâmica de mover o moinho, de apurar a cana, de trabalhar a garapa, a rapadura, o melaço e assim por diante. E sabe o que é isso? Arrogância, prepotência, egoísmo, vaidade, ambição, desequilíbrio, desarmonia, desafeto, desamor,
vocês querem mais? Eu, tá bom, deu 10. Aí eu pergunto às pessoas, você faz isso com você? Não mexo com isso não. Falei, então, mas você não está estudando o Evangelho? Você não entende essas coisas? Não vejo dessa forma não. Falei, mas então, o que você quer? Você está achando que você veio aqui para chupar balinha, igual, como é que é o negócio lá do... ele falou hoje, já foi repetido. Tanta coisa que a gente nem Não lembra, né? Não lembra mais, né? Passado. É passado. Mas é exatamente isso. Não viemos aqui para chupar balinha. Você veio aqui para encontrar e ver qual é a sua individualidade e o que na sua personalidade você tem que trabalhar para facilitar a força do espírito que você mostrou. Encarnação. Você também. Reencarnação. Encarnação. Não é a reencarnação. Não, é a encarnação. Reencarnação ou encarnação. Ou não é a reencarnatura. Não é? Exatamente. Não é reencarnar turismo. É reencarnar purificação. Esse é o processo. Mas nos ensinaram, não, você pode esperar, Jesus veio para você. Tudo bem. Até aí não foi mais. Ele vai fazer tudo e você vai ficar de turista. Só contemplar. Muito bom. Então aí a gente começa a entender por que o gato está na minha vida, percebe? Seguindo então. Aí nós temos que começar a aprender a ler o que é lei. E lei é a sua verdade. Não é só a lei externa da vida física. A lei faz quanto pode para salvar-nos e de fato salva, apesar de todos os nossos erros e dores. Então, a introdução foi boa, vocês gostaram? Somos livres, no entanto, enganando-nos e sofrendo. Tá aí a rapadura. Devemos aprender porque temos de compreender, porque somos destinados a empunhar as rédeas do comando qualquer dia. Então, se você não quer tocar o seu engenho, tudo bem. Qualquer dia, trabalhosamente conquistar a sabedoria. Poderemos e devemos empunhá-las. E você perceber isso dentro de você, para você empunhar essa espada e começar a guerrear, não é com os outros. O problema é perceber aqui. Você pergunta uma criança de 5 anos, que começou na 5ª, 4ª série, o que você quer ser? Ele fala imediatamente, já trazem pré-escrito na mão, e eles sabem disso, e às vezes os pais, não, você tem que fazer isso, por causa daquilo que está lá, não, eu estou trabalhando para você, e o cara já começa a abafar a personalidade, já mudou o sentido do moinho dele, já não vai sair a garapa que ele quer, aí já começa as deficiências, e deturpa a personalidade, porque ele vinha esboçado para viver aquele processo que está dentro. E aí já começou o que nós chamamos de traumas psicológicos e emocionais. Vai ser pai? Aprenda a ser pai. Ser pai não é ser dono. Ser pai não é o que tem o direito de mandar. Próxima etapa, partilhar, compartilhar. Era de Aquários. É o símbolo agora que vem. Não é mais de desenhar o peixe no chão para te dizer quem é você e o que você pensa. Agora é manifestação contínua. Dá a mão e recebe. Colabora e as leis retornam. Isso é que é empunhar a espada. Percebe? Ao sábio que se harmoniza, claro, você domou a sua personalidade, como se diz, com a vontade de Deus, a lei se manifesta como ajuda amorosa e espontânea. Música plena de bondade, proteção e providência. Olha só, ao contrário ao inconsciente, que se rebela seguindo Lúcifer. Oh, gostei. Todo mundo tem medo desse cara aí, Lúcifer. Sabe o que significa essa palavra? Luz. Porta-luz. Então nas Olimpíadas não tem aquele atleta que vai acender a pira? Sim. Aquele ali é um Lúcifer. Então para a nossa humanidade nós temos os seres que são os nossos Lúcifers. Não no sentido que nos ensinaram, muito pelo contrário.
embora ele seja, para alguns, o gerente das sombras, mas as sombras é uma forma de compreender a sua personalidade. Joana de Anjos diz isso com maestria e clareza. Busca quem quiser. E aí você vai começando a trabalhar aquilo que você acha que não compete aos seus sentimentos. E quanto mais você depura os seus sentimentos dentro das etapas da cana-de-açúcar, mais você se torna sintonizado com esses parâmetros que a lei nos concede. Então é o juiz que sabe entrar num jurado e sabe defender o réu. Tenha ela mérito ou não, mas ele sabe. Alguém que está isento de pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, olha para você primeiro, depois que você vai para lá. Então, continuando. O inconsciente que se rebela seguindo Lúcifer substitui pela própria a vontade de Deus. Quer dizer, é o que Maria fez. Que a vossa vontade se faça em mim. Ela anulou a personalidade de tal forma que ela já veio um espírito talhado para esse propósito, porque ela sabia os engenhos e as canas que ela ia enfrentar e como ceifar tudo isso para deixar um plano de vida para aquele espírito luminar que veio para chamar a humanidade. Olha, existem campos de vidas mais elevados e mesmo dentro dessa vida você não precisa esperar perder esse corpo para chegar lá. Faça isso acá. Alguém faz isso? Ela fez. Ela fez e com muita propriedade, a tal ponto que compreendeu a missão do outro até o final. E nós não compreendemos nem os nossos filhos e nossos companheiros de profissões e outras coisas mais. Aí dizemos assim, não, eu amo, eu sigo o Cristo. Quando eu ouço isso, eu fico pensando, meu Deus, o que eu preciso fazer para melhorar mais ainda? Porque quando alguém diz e te incomoda, você pode pôr a barba de molho. A sua personalidade tem que ser trabalhada. Então, continuando. A vontade de Deus manifesta-se como prisão de ferro em que prisioneiro se agita. Maria sentiu isso aí. Né? E o que deixava ela em equilíbrio e em satisfação era a convivência entre os familiares, ou entre a assistência dos grandes missionários da terra naquela época, que são os precursores de Jesus de Nazaré, que não é só o João Batista, mas os essênios, que é poucos falados e pouco conhecemos deles, e Maria era essênia. Se alguém tem dúvida, leia de Miramês, Maria de Nazaré. Moço, é de assustar as informações espirituais de quem são esses seres e como eles viveram aqui. Ou como passou pelos processos que a história humana não registrou. Ou não quis registrar. Ou não quis por processos de interesses de outros que não estamos aqui para avaliar. Quanto mais recalcitra e se debate, mais a corrente magoa. Quer dizer, está preso, está amarrado. A nós se estreitam. Pode bater com a cabeça nas grades invisíveis, quebrá-la. E elas continuarão imóveis e intactas. É tudo que nós vimos até hoje. De ontem até hoje. Sobre todos enfoques diferentes. São só palavras diferentes da mesma coisa. Aprenda a amar. Aprenda a ser justo. Aprenda a ser verdadeiro. Aprenda a ser bom. Bom, verdadeiro e justo. Esse tríade, se você colocar isso na sua vida e começar a agir com seus sentimentos, com a sua razão e com a sua ação física, emocional, sentimental e intelectual, você se tornar um justo em cima da terra e ninguém vai ver. Sabe por quê? Querem saber? Sim ou não? Sim. Então tá lá. Nós não aprendemos? Pai, Filho e Espírito Santo? Tá, tudo bem, até aí. Agora vamos trocar isso por uma outra maneira intelectual de perceber. Esse mantém, esse constrói, esse destrói. Ora, aqui está a lei. Aqui também. Quem destrói
um dia vai ter que construir. Não importa se é nessa ou na próxima. A lei não te isenta disso. É o que ele está falando. Se você é da lei da construção, você precisa obedecer à fraternidade, à lei do auxílio, à lei da caridade, à lei do progresso. Está falado lá, as 16 leis que Kardec, aliás, os Espíritos passou para ele e ele enumerou. Então, se você não fizer isso, você não está cumprindo. Então, se você destruiu, você vai ter que aprender a construir. Não importa se você errou, mas conserta daqui a algumas horas, se possível, não. Mas você tem que manter. Manter o quê? A ordem, o equilíbrio, a harmonia. São 3 também. Então existe uma correlação. À medida que você executa uma coisa, as outras virão de acréscimo. É a mesma coisa do problema do engenho. Depois que você pôs o cavalo ou o boi para rodar o engenho, você não pode parar. Você tem que terminar a tarefa. Porque senão você não vai ter nem açúcar, nem melado, nem nada. Por isso que o problema de falar, de honra, de dignidade, está aqui dentro. Quanto mais você faz, mais você se habilita e mais você doma o seu leão. Aí você larga de ser agressor para ser facilitador. Você larga de ser destruidor para ser construtor. Você larga de ser, como é que fala? Inferências, ficar julgando e passa a colaborar. É uma consequência, você se torna justo, você aplica a justiça, a bondade e a verdade junto. Porque para você ser verdadeiro, você precisa ser bom. Porque não tem jeito de você não usar a verdade se você não for bom. Porque se você falsear, que bondade é essa? Nós estamos falando isso, é corrupção. Aí para você ser bom, verdadeiro, você tem que ser justo. Tem que aplicar a justiça. Para você aplicar a justiça, você tem que ser bom. Então, as 3, a tríade, que forma a razão espiritual de você estar aqui, te faz você se tornar naturalmente um ser melhor. Simples assim. E o Evangelho é uma amostragem de uma sequência de parábolas que te leva a você ao conquistar isso. Quando você vê daqui uns dias ou meses, eu não estou dizendo que você seja espírita, em qualquer das nossas religiões, todas está o Evangelho lá. Aplica quem quiser. Percebe? Não é isso que você falou, meu irmão? Então eu corroboro com a ideia dele. São isso que nos diferencia da forma dos inconscientes inconsequentes. Então vamos lá. Para resolver os problemas, o caminho não é a violência. Acabei de falar um pouco disso. E a imposição, mas a harmonia e a obediência. Como é que você vai fazer isso se não tiver obediência? Aí você vai assim, se a sua inteligência assim, não vai descer não, ninguém viu. Eu vou pegar esse mouse aqui, vamos embora, tá? Para alguns não viu eu pegar, mas e se eu tivesse realmente roubado e colocado no bolso, ninguém de vocês viu, como que eu ia responder sobre isso? Minha consciência. Agora, se a minha personalidade permite eu fazer isso, porque eu não aprendi o que é dignidade, respeito, as coisas não têm disciplina, eu faço, depois a minha consciência vai deteriorando. Eu não tenho melaço, não tenho rapadura, eu não tenho nada. Aí eu quero o quê? Doçura na vida? Grade. Qual a grade? Depressão, doença, né, doutor? Tudo que você falou. Essas são as consequências morais que a maioria de nós não tem a predisposição em fazer. Nós vamos nas nossas, vou falar igrejas ou correlações de processos de sintonias vibratórias, mas nós não obedecemos. Nós postergamos. Amanhã eu faço. Tudo bem. Pode esperar, que o tempo é o grande mestre. Basta havê-lo compreendido. Quando você compreende esse contexto, você passa a ter obediência. Foi o que Maria fez. Que a sua vontade se faça em mim. Para se porem de lado todas as concepções de que habitualmente se vive. Renunciar da dor. Meu Deus, eu vou vender minha fazenda, o que eu faço do meu gato? Já estou pensando nisso, eu não sei se vou vender agora, mas a cabeça já está dizendo que tem que vender. Por quê? A idade já não me permite administrar uma coisa grande. E eu não tenho para quem deixar, nem esse pensamento me é concedido.
E aí, o que você faria? A vida é uma encruzilhada que você encontra aquilo que você é. Então vamos lá. O homem com muita facilidade crê poder. Eu tenho. Posso comprar? Pode. Nada impede. Nem Jesus Cristo chega assim, meu filho, não faça isso não, eu estou te esperando, eu gosto de você. Fez não. Não existe isso. Ah, mas eu estou com doença. Cure-se. O homem com muita facilidade crê poder impunemente praticar o mal. Não. A impunidade é ilusão. Filha da ignorância humana, a mentira, feitiço que se volta contra o feiticeiro. Mas é o que nós fazemos. Dói, dói. Falar a verdade incomoda. Pelo amor de Deus, você não dorme na noite. Fala, não, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar, eu tenho que vender isso, tenho que fazer aquilo. Nossa, eu tenho que tratar agora minha esposa. Tem que tratar melhor a esposa, o vizinho. Os vizinhos não fazem o que você pede, você empresta, não volta como você emprestou. A vida é uma luta. E quem não tiver empunhado com os devidos instrumentos, fracassa. Moralmente. Não tem saída. E aí tem que reerguer da cinza. Fênix. Tu faz advocacia? Não? Ainda bem. O mal não traz vantagem e a mentira acaba por enganar o próprio mentiroso que a diz. Então olha só. Você gerou, foi lá, achou que todo mundo acreditou, se ufanou, achou que poderia, que tinha poder, e pluf, caiu. Traiu quem? Seu coração, a sua razão, o seu sentimento. E aí você vai gritar para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos? Não, meu filho, é a sua consciência, reerga. E pensa num trem difícil, né, mano? Eu gostei da história de vocês, depois eu quero aprender um pouquinho como é que é aquele evento de... Eu vi a vida me mostrar durante o meu nascimento, achei aquilo fantástico. Desculpa, eu estou falando para o grupo, mas a hora que eu ouvi... Moça, eu viajei nessa viagem que vocês fizeram. Como é interessante e grandiosa é a vida e fantástica, te mostra... eventos e fatos que está dentro do cotidiano da vida de nós e você não tem participação. E é um processo do evangelho vivo entre as pessoas. Eu não conhecia esses dois irmãos, era o que eu vi a história. E eu cheguei de atrevido, chegando na conversa, quase que eu falei assim, eu posso entrar na conversa? Mas já tinha entrado. Não dava mais nem para pedir para sair. Mas a história em si caiu como uma luva. Tchuf! A hora que eu senti aquilo tudo, falei, meu Deus, eu não sei nem para que eu vou morrer, os caras sabem porque nasceu. A minha pergunta foi essa. Então, a ignorância nossa, a falta de preparo e o descaso por aquilo que nós somos, porque você não se compreende como facilitador, como parceiros, como agente de caridade e fraternidade, você não facilita nada quando é para você, você deixa tudo facilitado. Mas para o outro, você... Ah, não, Sebastião não precisa não. Quantas vezes eu já pensei, não vou nas conversas com o Sebastião, não vou trabalhar com esse cara mais não. Eu já pensei. Mas você pensa, porque você quer atender aqueles princípios mais imediatos e as coisas que você quer atender, e esse cara fica me pondo coisa para me fazer. Rapaz, tem tanta coisa para fazer aqui, será que não lembra da gente? Você pensa. Mas você tem que lembrar que você responde, não é porque ele está te pedindo, é pelo que você pensa. E a gente não lembra disso. E principalmente na hora das dificuldades. Eu fico pensando no meu amigo chamado Zé Benedito, que nem eu acredito, né? Gostei. A outra vez eu não te conhecia assim, agora eu te vejo com outros lentes microscópicas. E percebi uma dimensão de um ser humano que foi bem maior quando eu o conheci. Quem mudou? Eu ou Dito? Você. Claro que foi eu. Sua percepção.
a minha percepção melhorou, participei, estou correlacionando mais, estou vendo o fruto do trabalho, aonde quer chegar. Ele me pediu, eu suei, fui lá, mostrei para os caras. Não, eu vou fazer. E os caras ficam labiando a gente. Porque se não tiver interesse pelo dinheiro, o resto não entra. Não, volta aqui depois. E depois já te empurra com a barriga. Eu já estou 1 ano com o material de lá, tentando pôr uma fazenda de confinamento de 5 mil boi. E tem um paulista lá que desculpa os paulistas que estão aqui. Paulista de muito ar. É um brasileiro que brilha, mas tapeia bem. Não estou falando mal do meu amigo, mas que eu senti isso, eu senti. Como é que promete depois não absorve? Não, deixa, depois você volta aí. Falei, já sei. O mal não traz vantagem e a mentira acaba por enganar o próprio mentiroso que a diz. Quem rouba será roubado, quem mata será morto, quem engana será enganado, quem odeia será odiado. A lei o quer. Essa é a estrutura do sistema regulador do universo. Por quê? Porque o universo mantém, você, se não souber a ser bom e verdadeiro, você cai fora do sistema de quem mantém. Como é que você vai servir a alguém em que você desobedece às 2 primeiras leis? Ele vai aceitar? Nunca. Então nós vivemos em incoerência com aquilo que nós às vezes absorvemos para nós mesmos, principalmente em relação aos ensinamentos do mestre. Não estou defendendo ele porque não precisa defender. Eu antes eu achava que eu era defensor de Jesus Nazaré. Eu descobri, dia que eu descobri que eu não era nem uma coisa nem outra, falei, danou-se. Mude de atitude. E aí eu renasci. E o gato me ajudou a renascer. A lei quer essa estrutura do sistema regulador do universo. Trata-se de organismo de forças inteligentes, poderosas, invisíveis, onipresentes, eu vou acrescentar, onisciente e indestrutíveis. Foi você que falou sobre o tempo, não é? Realmente. Há mais ou menos 16 anos atrás eu disse para um parente da minha esposa, falei, tempo não existe. Rapaz, até hoje essa mulher não me aceita muito não. Eu vou na casa dela, mas ela me olha, me trata muito bem, mas já olha, esse cara está falando que tempo não existe. Até hoje ela ainda tem resistência, porque não compreendeu. E a espírita de trabalhar mesmo assim, tudo, mas o mundo íntimo não acordou. O senhor disse, gostaria que o senhor me respondesse. O tempo não existe, mas nós somos filhos. É isso que eu ia dizer. Esse tempo relógio, a gente fica como um Matrix submetido a ele. E você acha que esse é o verdadeiro. O tempo é essa lei indestrutível. Você não passa essa barreira. E não tem policial. É uma barreira de verificação de documento da sua do seu físico, da sua emoção, do seu sentimento, da sua inteligência e da sua luz espiritual. 5 níveis. Qual deles você está trabalhando? Você cuida só do corpo? Você zela das suas emoções? Você trata melhor os seus sentimentos? Você faz a sua inteligência ser mais equilibrada e brilhante? E você permite o seu espírito governar tudo isso? Porque o corpo é o último. Mas esses 3 está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A emoção não é igual dos seus pais, os sentimentos não são iguais dos seus pais, e na sua inteligência. De onde você trouxe isso? Está escrito lá. Veio do seu espírito. E você veio para desenvolver esses 3 campos: emoção, sentimento e inteligência. Se um desses, como para-brisas, estiver sujo, o seu espírito não vê melhor o seu corpo, e não existe energias que vêm para cá e nem daqui para lá, porque quando chega na inteligência, obscurece. Quando chega no sentimento, empana, porque é impuro. Quando chega na emoção, é desnorteada. Como é que o corpo aguenta isso? Vai adoecer, meu filho. Acabou, não tem saída. Eu não estou aqui para colocar isso como um embargo no nosso viver. Muito pelo contrário.
Desata, solta. Aprenda a ser emocionalmente mais saudável com você, para que o seu corpo e o seu espírito se comungam melhor. Por isso que a dor, mesmo do outro, faz a gente tratar melhor essas 3 dimensões: emoção, sentimento e inteligência. Por isso que a opinião dos outros, você pensa, mas não é, eu tinha que cuidar desse paciente, ele está sofrendo, mas por que não faz? Aí você não tem força administrativa, nem o seu posto permite, mas de qualquer forma, intimamente, você quer ir buscar uma solução. E quando tem valores espirituais que você está vinculado, você acha. Sai. Sai ou não sai? Você acha. Então o mundo é isto, que intimamente a gente sempre está em luta com nós. E se você não tratar o tempo que é do seu íntimo com zeladoria, com equilíbrio, amor e serenidade, você não terá paciência, não colaborará, não facilitará e não será um agente colaborador da natureza. Continuando. O homem deve compreender que não pode conseguir a expansão que o espera. Olha só o que ele está falando. A gente concebe. Porque nós estamos em processo de gestação. Você tem a relação sexual, eu estou falando a nível mental, emocional e sentimental, não a sexo em si, mas usando a simbologia. Você tem a relação sexual, mas você não consegue expandir o que você concebe. E você precisa compreender isso. E se não é o momento, espera. E esperar, ai, como isso é difícil. Se for para esperar alguma coisa que chega para você, você até espera, mas quando você espera que não está no seu domínio e que é os outros que fazem, o que você faz? Você range dente, você fica um leão. E se deixar, você fala mal do outro, seja o que for, médico, policial, dentista, orientador, diretor de escola, não importa o que é. Você mata o cara antes de vê-lo. E se te der a arma, você puxa o gatilho. Tal é o problema do nosso mundo íntimo. A custa do dano alheio, aliás, olha o que ele põe, do próprio dano. Então está dentro de você. É o que nós temos aprendido nas nossas reuniões aí para trás. Cuide-se. E o cuidar é caro. Por quê? Precisa renúncia, dedicação, algumas doses de sofrimento, que ninguém quer sofrer, porque está o doutor fica tirar a dor. E eu conheci alguém que sofreu todo tipo de dor, até com açoite de uma bola, com as pontas agudas assim, bater nas costas. E segundo falam os historiadores, não reclamou. Você sofreu uma dor e não reclamou. O cara me deve e não me paga e eu já estou querendo mandar matar o cara. Aí o cara sofre umas pancadas dessas e Aí eles falam assim, pega isso, rapaz, você sofre mesmo, esse homem sofreu por causa de nós. Nós é que temos que sofrer para aprender a pisar onde ele pisou. Você está preparado? A mãe dele entendeu isso. Mas a mãe era mãe, né? E nós, que somos irmão, porque ele chamou nós de irmão. Imagina como que aquele homem tratava os seus discípulos. Você tem uma ideia, Zé? Eu conheci um outro mestre vivo, ainda aqui nesse plano de vida física, que a 100 metros antes de chegar na residência dele eu sentia a presença e sinto até agora. E aí naquele trânsito de um asfalto, em pleno dia, mais ou menos, não sei se era 2 ou 3 horas da tarde, nós íamos chegar lá no local físico que ele morava e nós saiu de um asfalto central, pegou uma via secundária para chegar onde ele morava. E quando virou, o cara falou assim, o motorista, estamos a 100 milhas do fulano, mestre e tal. A hora que ele falou, eu baixei a cabeça. Falei, meu Deus, já estou aproximando de vós, mestre, cuide do meu coração. Aí o meu colega de trás bateu, Espírito, o que foi? Você está passando mal? Falei, não, é o contrário. Estou sentindo uma emoção tão grande porque eu já estou percebendo a presença do mestre que eu vou ver a primeira vez. Aí aquilo me fez pensar como que esses homens sentiam perto de Jesus de Nazaré. Alguém que tem um campo magnético que só a presença física do corpo altera tudo que está ao redor.
Você já tem isso? Seu campo magnético, que é o tórax, que a mulher falou do tecido ali. Ao que eu vi lá, falei, nossa, eu tenho tudo isso no computador. Eu já mostrei isso para os meus confrades lá, meus amigos que vai nas minhas reuniões. Pergunta se alguém entende. Só me escuta. Entra aqui, sai aqui, ó, chega no vaso, vai tudo embora. Ou então, vai embora para cá mesmo. O que eu posso fazer? A vida é assim, eu não vou mudar ninguém. Mas que eu estou segurando muita coisa. E aí, na presença desse mestre, fiquei 3 dias olhando para ele e falei assim, mas é tão humano, Zé. Eu pensava, aí vinha a minha cabeça direto, mas é divino. Na segunda vez eu olhando, ele saí num portão da largura dessa coisa sua aqui. O portão abriu e vinha aquele homem lá. Ele não andava não. Era assim, ó. Levitava. Você pensa assim, eu vou sair daqui meia-noite, estou no centro de Umbanda, vai demorar demais. É muito espírito que vem. Rapaz, ele passava no portão 9 horas, 10 horas ele dispensava 5.000 pessoas. Uai, já passou. Aí no outro dia ele abriu o portão de novo, eu de longe olhei. Pai, mas é tão humano. O pensamento vinha na hora, mas é divino. 3 vezes, a terceira vez eu falei assim, eu não posso ser tão ignorante. A terceira vez eu falei, é divino mesmo. Aí fiquei 12 dias, até ele atender, que não era para mim. Eu fui levar uma outra pessoa que pediu para ir à presença desse mestre, que eu conhecia. E eu fui curado. Mas 12 dias depois do desencarne. Lá ele não foi. E o filho dele, com 9 anos, viu todo o processo que ele passou do desencarne e como ele foi curado depois daqueles dias depois do desencarne. Olha como o mundo espiritual trabalha. E isso tudo para mim foi ensinamento. Crê na usurpação, na estabilidade dos desequilíbrios. A lei deixa-o à vontade, depois para aprender. Paga com sofrimento. Mais tarde, porém, o reconduz inexoravelmente à justiça e ao equilíbrio. Então, tem quem mantém, quem destruiu tem que repor, e se repor, vai reconstruir e vai manter. Porque quem mantém, sustenta quem roda ao redor. Continuando. O invólucro na sua ignorância O involuído na sua ignorância presume dominar, ao invés que obedece sempre. Então, é o que eu disse, é melhor obedecer do que padecer. Não, mas eu estou contrariado. Pai, manda eu fazer isso. Mas não quero não, pai, me arruma outra coisa. E briga e coisa. Vai, meu filho, obedece logo, que você fica livre. Mas se demorar 20 anos? Nossa senhora, eu não faço não. A lei bem mais sábia que ele não lhe permite senão a prática das violações e erros. O que Pedro Baldi está dizendo? Que nós somos pequenos aprendizes. Ainda não temos espíritos maduros para sentir aquilo que você precisa para si mesmo. E você fica na tentativa de acertos e erros. Escolhas inválidas. Escolher a mulher mais bonita. Mas não é válida. É preciso saber validar. Escolheu o homem mais bonito, mas não era o válido. Escolheu o melhor carro, mas não era o válido, é o que matou. Que tinha melhor velocidade, tudo mais. E o mais acrescenta sempre o mais que a lei permite. Então, descubra qual é o seu nível espiritual dentro da vida. E o que você precisa agregar e desagregar para te permitir uma via mais abundante. E Deus é abundância. Quanto mais você produz, mais você tem daquilo que você faz. Mas desde que esteja dentro da lei. Continuando. Lê de novo aí, a lei. A lei, bem mais sábia que ele, não lhe permite senão a prática das violações e erros úteis para a sua dolorosa experiência. Por isso que a gente pede e a porta não abre. Né, mãe? É assim. O espírito de rebelião, filho de Lúcifer, está no lado baixo e involuído da vida. Lado baixo. O que é embaixo é em cima. As leis que governam embaixo
governa em cima. A lei que dá a iluminação em cima é a baixa frequência embaixo que faz você perceber que existe algo maior. E aliás, naquele salmo que eu disse, está lá no final dizendo assim: é como o monte de Hermon, onde Deus ordena a vida para sempre. O dia que eu li aquilo lá, eu falei, mas como a vida para sempre? Onde é que está isso? É as forças sexuais no homem, que nunca interrompe. A humanidade não para. E é isso que... E está nos livros para nós, mas você tem que debruçar. Você tem que gastar o tempo, você tem que queimar fosfato para entender a mensagem. O problema não é a religião, é o que você extrai daquilo que está escrito. E do que está escrito, você ainda tem que tirar o espírito da mensagem, não o que a letra diz. E o espírito da mensagem só percebe através do que aquilo seu espírito é. E se seu espírito é de uma personalidade deficiente, fraca, comete isto e vive do erro. O que devemos fazer? Melhorar o brilho do seu espírito, da sua individualidade, da sua essência íntima, do seu Deus íntimo, daquilo que você guarda para você. Você não conta nem para o marido, nem para a mulher, nem para pai, nem para mãe, nem para filho, nem para ninguém. Mas se você encontrar um espírito evoluído, você pode dizer para ele que vai compreender. Por isso que a gente não suporta, né, irmão, a presença dos grandes espíritos. Principalmente quem é médico sabe isso. Quanto mais evoluído é o espírito, a hora que ele chega, você sente um grão de areia no Saara. Você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o nó na garganta e a vontade de chorar. Esse mestre mesmo que eu vi, pô, a hora que ele chegou perto, passou, e a lágrima desceu. E eu, meu Deus, será que eu estou passando mal? Meu compadre que eu fui levar lá e fazer, mas você está passando mal, meu irmão? Falei, eu estou lavando a minha alma. E depois que eu vim de lá, depois disso, Crispim é outro. O espírito de rebelião, filho de Lúcifer, está no lado baixo e evoluído da vida, já acabei de dizer. O de obediência e harmonia no lado alto e evoluído. Então vamos lá. Você sabe que daqui para baixo você é animal? Quer você aceite ou não, você é? Irracional. Eu não gosto muito dessa palavra irracional, não. Mas é animal. Ou seja, tudo que o animal faz, daqui para baixo você também faz. Agora, daqui para cima, não. Daqui para cima, eu vou sair um pouquinho. Eu chego aqui, boa tarde, meu irmão, tudo bem? Eu queria te abraçar. Mas vai agora. Quando eu abraço, desse lado não ficou certo. Pera aí, meu irmão. Aqui também. Agora sim. Coração. Agora no coração. Agora é coração com coração. Aí a sintonia se realiza. Por isso que existem certos países que o homem beija o homem, uma face de um lado e do outro. Isso, para não falsear. É isso. A gente pensa, não, é beijo, é promiscuidade. Não. É uma honra um espírito reconhecer o outro, seja superior ou inferior, mesmo na escala humana. Então o homem tem que começar a compreender que ele é um Deus que está em frente a um Deus. Então quando você cumprimenta, pode ser independente de gênero. Imagina que se o outro é Deus, você como Deus, você não vai trair, não. Porque você vai representar isso para ele. E aí esse lado evoluído é daqui para cima. Quanto mais você criar brilho, expansão, capacidade de entendimento de tudo isso daqui até aqui, então a fraternidade começa aqui. Olha a cruz. Então é aqui que você vai sacrificar pelo outro. E você serve o outro. E você precisa de tudo. Isso que eu estou vestindo não foi eu que fiz. Esse equipamento não foi eu que fiz, eu estou usando. O outro fez para mim. Então eu tenho que fazer algo para a humanidade. O Evangelho, ou a Bíblia inteira, foi escrita para ensinar o homem a servir. Mas o homem ainda fica brigando por ideologia de adorar um Deus diferente do seu que você consegue. Como é que pode isso?
Se você é um Deus, como é que você não vai ver o Deus do outro? Daí o namastê. Eu saldo o Deus que há em você, para que você reverencie o Deus que há em mim. Namastê. Os orientais fazem isso desde criancinha. E os dias que eu fiquei lá na Índia, eu fui ver. Isso aqui, tudo que nós estamos usando, como o nosso irmão falou, você está sentado sobre a cadeira? Não, você está sentado sobre um monte de elétrons. Lá não tem cadeira não. Isso aqui é luxo demais na Índia. Não tem mesa também não. As salas de aula é tudo livro, não tem isso aqui não. É um quadro e o chão, e todo mundo escreve. Eu vi criancinha, rapaz, eu sou professor, a primeira vez que eu fui, eu voltei e falei, nossa, meu país tem tudo e não faz nada. Aí você se sente impotente. Você chega aqui, aí eu larguei de condenar político, mudei a minha visão de ver os processos estruturais na ordem administrativa, da educação, da medicina, da economia, das forças armadas. Hoje, para mim, a visão disso é um processo diferente. Mas eu mudei a minha lente. Antes eu queria mudar por imposição. Agora eu sofro e colaboro para ver se facilita. Então eu redimi aquilo que todos nós, falando que eu fiz, o que as grandes irmandades nos ensinam. Servir. É serviço. Daqui para baixo é serviço. Daqui para cima você se ilumina. Aí você cria um outro campo de inter-relação. Continuando. A evolução é justamente o processo de reordenamento e harmonização que se atua através da fadiga e da dor. Substância da redenção. E quanto mais você se melhora daqui para cima, eu ouvi o nosso irmão dizendo para o Sebastião aqui, quanto mais a gente aprende, mais você descobre que o que você não sabe é maior do que você sabe. E é verdade. Quanto mais você pula no mar, mais você vê que você não sabe nadar. Quanto mais você aprende com as ondas, você não sabe que você não é pacífico, porque você é igual às ondas, derruba tudo que está na sua frente e remaneja. Mas você não é a onda, você é o mar. Sabe o que a onda perguntou ao mar? O que eu preciso para ser igual a você? Aí o mar disse, aquieta-se. Nós aquietamos? Não, você quer modificar o mundo. E não há o que modificar no mundo externo na sua visão. Há que modificar o mundo interno para você ter um compartilhamento e viver na tríade da harmonia. Senão, você vai sofrer mais do que já é pelo próprio tempo que te cobra. Daí a velhice ser o tempo da serenidade, da paciência, da tolerância, para a gente auto se compreender, porque você está morrendo para renascer numa nova dimensão. E se você não fizer isso com maestria, você chega lá pior do que você saiu. É assim ou não? As massas humanas vastas como o oceano, eu estava falando em oceano ali, vão à deriva na ignorância dessas verdades elementares e caem vítima das próprias ilusões. As escolhas que nós fazemos. A realidade é bem diferente do que daqui comumente se imagina. Por quê? Porque nos ensinaram da seguinte forma. Você nasceu, você está com fome, embora você estava bem aquecido dentro do paraíso, né? Todo protegido, o doutor está aqui para me ajudar. Olha que nasce, tem todas aquelas camadas, que inclusive o Juliano falou sobre a camada, como é que é? Aquela cor que você falou? Vernix caseosa. Pois é. Mas junto com aquilo não tem um monte de bactéria ali? Tem. Imenso, não é? Se não remover a bactéria, o que acontece? Morte. Já nasceu, já vai morrer. Ora, para que as enfermeiras? Limpar o bebê. Servir. E você, se não tiver o outro, você não vive. E por que que a gente não aprende a servir o outro? Pelo amor de Deus. Aí me dá um nó na garganta, que eu assim, meu Deus do céu, agora. De vez em quando eu faço as coisas chorando, eu fico preocupado, mas um homem de 76 anos chorando, eu falo para minha esposa, sei como é que eu faço não. Mas até hoje, se eu não chorar, eu não dou conta. Porque aquilo me sobrecarrega e eu posso revoltar mais uma vez. Aí eu vou tampar o buraco dos romanos novamente.
Não quero, não. A realidade é bem diferente do que há comumente se imagina. Quem rouba quer enriquecer, mas empobrece. Quem mata não prolonga a sua vida, morre. Quem engana, se engana. Quem odeia, se odeia. Será que Pietro Baldi está certo? Ou nós é que não queremos compreender o que passa? E essa palestra aqui, eu já dei para o grupo que eu falei para vocês. Já tem uns 6 anos que eu fiz isso aqui. Quanto mais faço, mais aprendo. Sou melhor do que eles? Não. Ah, eles não querem? Ah, isso é a escolha deles. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Terminando. Quem foi injustamente roubado receberá a recompensação. Está lá, Jesus falou isso. Quem foi morto injustamente ressuscitará em alegria. Quem é honesto e de boa fé verá a verdade. Olha, qual a verdade? Você acha que é do outro? É a sua. Por isso que eu fiquei encantado com o processo seu. Porque é uma verdade que só você é portador. Só ele compreende o que chegou para ele como expressão da mensagem espiritual que eles receberam, esses 2 gêmeos ali. Eu achei isso aí inusitado. Eu estou realçando a história de vocês para rasgar seda para vocês não precisam disso. Mas para mim foi uma lição imensa. E somos gêmeos de barriga diferente e ele nasceu atrasado. Eu nasci 11 anos antes dele. Olha como as coisas são interessantes. São gêmeos de úteros diferentes. Mas eles podiam tornar essa história pública, então. 11 anos e agora nós todos estamos curiosos. Ué, mas isso aí é deles, a opção é deles. A opção é do Você já contou metade, Cristina. Eu prometo que amanhã nós vamos ter um momento, pelo que eu vi, e aí eu conto. Sim, ele falou para mim. Quem é honesto? Isso. Ele... Quem é honesto e de boa fé verá a verdade. Qual a verdade? A sua. Embora tenha sido enganado, quem ama será amado, apesar de hoje ser odiado. Isso não reconforta? Isso não dá para a gente falar assim, rapaz, existe uma justiça maior do que eu compreendo. Existe um juiz e um mantenedor que não me abandona. Isso te dá solidez espiritual. Isso te dá maturidade espiritual. Isso te dá discernimento de compreensão da vida. Isso te dá sobriedade para você suportar as coisas que você vive. Está pronto, meu jovem, para dar conta do que eu estou a falar? Namastê, meu filho, porque eu vi que tu é fera. A chave da felicidade não está na força ou na astúcia, mas na justiça e no mérito. De novo, ao tripé. No mundo reinador, porque o homem não segue a ordem divina. Quem mantém? É rebelde, seguidor de Satanás. O que é Satanás? O contrário. E o contrário já está dentro de nós. O interessante é isto. Só que você não percebe ele manifestar. Aí você acha que o que te matou é o Satanás. Não. A causa não está em Deus, e sim no homem. Por quê? Você já traz isso pronto, escrito. Independente de você ter religião ou não. Bem diferente a falada seleção dos mais fortes. A chave... Tudo não passa de usufruto ou empréstimo temporário de uma crise, um fruto ou a morte. Podem a qualquer momento tirar. Então você é o quê? Mordomo. Você simplesmente administra o que está nas suas mãos em termos materiais. Mas materialmente falando, como você administra o seu corpo? Não vou entrar no mérito disso, porque o que já falou de ontem até hoje é demais para nós levar e começar a fazer uma melhoria. Empréstimo concedido.
Empréstimo temporário que uma crise, um furto ou uma morte pode a qualquer momento tirar. É empréstimo concedido a título de instrumento de experimentação e trabalho na terra. Logo, você é ou não um mordomo? E o que é ser médio? Ser o melhor mordomo do patrão. Servir ele até na hora da morte. Você dá conta? De aquisição de qualidade na arena da vida, administrado pelo homem como meio de construir-se a si mesmo e não para seu gozo. Fácil? Negativo. Tão difícil como mastigar água. Que tem assim, não, mas eu não sei fazer meditação, Crispim. Se for para mastigar água, eu já estou fatigado, eu não dou conta disso. Então não domina nada. Não tem propósito. Vive para fora, mas não sabe ter domínio interno. E quem não é dentro não é fora. E quem quer ser fora precisa ser dentro, porque o que está embaixo está em cima e o que está dentro está fora. A conjugação é bionívoca, é um termo matemático, quer dizer, quando você faz uma coisa que vai para lá, ela tem que voltar. 2 mais 2 é 4, mas 4 é igual 2 mais 2. O que foi, volta. Isso é bionívoco. Então a lei na vida também é assim. E o tempo não permite, ultrapassa. 2 mais 2 não dá 5. Todo mundo fala isso, porque o brasileiro criou isso, que é cheio de artimanha. Mas porque o brasileiro é um homem inteligente e tem uma espiritualidade já nata. Porque o dom mediúnico aqui no nosso país é diferenciado de todos os outros. Inclusive o México é muito similar, mas ainda não ganhou de nós. Lá tem médio também dos quilates dos que estiveram aqui. Mas é um povo mais... É menos do que os brasileiros são. Pelo propósito espiritual. Não estou falando como nação que uma é melhor ou pior que a outra. Não estou em classificação disso. De fato, como estabilidade do ponto de vista hedonista. Vocês entenderam? Eu preciso explicar. Hedonista. Ponto de vista hedonista, quer dizer, a gente fica só para cá, para si. Para o outro, nada. Aliás, um dos grandes processos psicológicos da mãe é que ela ganha o filho, ela pega e põe aqui. Depois chega a certa idade que ela não faz assim mais, ela tem que fazer assim. Aí, para ela fazer assim, a renúncia é muito grande. Tem que ir embora meu filho, a coisa mais amada que eu tenho, vou pôr na mão do infernal. Ela está entregando um Deus para outro Deus e está julgando. Danou-se, hein? Mas a mãe não faz isso, o pai também? Eu não vou entregar essa filha para esse cafajeste. Eu conheço ele, não vale nada. Ele não sabe a lei. E aí eu quero ver. Nós sabemos fazer muito assim desde o nascimento. Depois, na hora de fazer assim, estamos despreparados. Como pais, e despreparados eles, porque nós não pensávamos em fazer isso. Até pensar, você pensa, mas você não se prepara. E preparar não é ter a capacidade de liberar, é domar aquilo que você sente. Isso não é fácil. E pois, erro biológico conceber egoisticamente a riqueza como faz o homem moderno, não obstante todos coletivismo em moda. Quer dizer, tudo que está aí, em vez de facilitar, não facilita tanto nada. A lei é boa e ajuda-nos a pagar e sanar tudo, se o merecermos. Auxilia-nos, tornando-nos possível transformar o mal em bem, a perda em ganho, a dor em felicidade. A bondade de Deus permite-nos a redenção, quer dizer, subir de novo através de provas e escada de evolução que havíamos descido. Mas se transformam ainda outras concepções que habitualmente se vive. Então, mesmo com tudo que nós temos, acorda que ainda falta. Daí o problema do discernimento e conhecimento. Daí o que o Evangelho nos ensina. Amai-vos e instruí-vos. Instrução não é saber ler.
Instrução é discernir. E discernimento vem de sentimento equilibrado com razão. E você não faz isso se você não tiver conhecimento. Porque senão você age pela ignorância. Ok. A posse dos bens, a propriedade referida acima, pela qual tanto se luta, já não é meio de gozo, mas instrumento de trabalho. Ora, se você é mordomo e ele pôs o balde, a água sanitária e a vassoura na mão, meu filho, vai limpar a casa loguinho e pergunta o patrão se ficou bom. Se não for bom, faz de novo e não reclama não. Se reclamar, perde o fruto do trabalho. Mas perde mesmo. Reclamação não leva nada a ninguém. Nascemos e morremos nus. Durante a viagem da vida, os bens vão e vêm, a riqueza circula de mão em mão, pertence a todos, as trocas servem para que ela não diminua. Não há posse. Estabilidade garantida. Precisa comentários? Acho que não. Não somente a propriedade, mas a própria autoridade e toda a atividade social não devem egoisticamente ser concebida como meios individuais, e sim coletivamente entendidas como função sociais. Mais uma vez, a função do mordomo, ou de quem melhor serve. Eu trabalho e meu pai também trabalha, e eu como filho, se meu pai trabalha, eu tenho que fazer melhor do que ele. Aí tem gente que pensa, não, ele já morreu, deixou muita coisa, agora eu vou usar o máximo que puder, com todo o gozo possível. Meus amigos, vamos beber, bebam, mas conheçam da lei, porque não está proibido beber, e não importa a bebida, mas tem que conhecer o que você está fazendo. Essa é a instrução. Qual o resultado disso? Te apetece? É bom? É gostoso? É. Quem não gosta de uma cervejinha? Até o babaca gosta que está falando. Mas ela não pode prevalecer em cima do que eu busco. Ela é só uma balinha no meio do caminho. Chupa, vou embora. Mas se você aprender, eu gostei, vou fazer de novo a segunda, a terceira, quando é da 10ª em diante, você já não domina mais. Não, eu sou bonzinho, né? E sim, coletivamente entendidos como função social. Todo exercício, atividade, posse e domínio deve encerrar-se como missão, quer dizer, como trabalho, como serviço. Continuando, para me terminar, eu acho que vai ser a última, pode ser? Por mais que procuramos isolar-nos para a fruição dos bens, a vida é unitária. Olha só. Comunitária, quer dizer, se eu sou Deus, você também é Deus, tudo que está ao nosso redor, ou eu aprendo a compartilhar, ou eu vou querer puxar só para mim e você vai tirar as minhas oportunidades porque eu fui egoísta. Então a relação bionífica está em compreender o que você faz e como faz. Como você domina o seu leão para ele não morder naquilo que não é dele. Porque se morder, ele vai defender a juba, e se defender a juba, ele vai defender a prole. Defender na prole, vai dar guerra. Dando guerra, não dá resultado, não tem progresso. Por mais que procuremos isolar-nos para a fruição dos bens, a vida é unitária. Não podemos impedir que sejamos irmãos, pois nela tudo é intercomunicante e comum, apesar de todas as nossas barreiras, protetoras e divisórias. Olha, eu sou espírita, você é católico, você fica na sua, que eu vou ficar na minha. Grande coisa. Não tem separação nenhuma, né, irmão? Pois nela tudo é intercomunicante comum, apesar de todas as nossas barreiras protetoras e divisórias. Os bens não passam de ferramenta e nada mais. Namastê. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão.
E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.